Continuamos entrevistando duas velhinhas animadas. A do primeiro bloco, a primeira mulher a nascer em Araçatuba, Dona Regina Pavão. Agora, conosco, uma velhinha que para mim é uma referência de interesse pela vida. Ela é animadíssima, quase sempre, a não ser quando está com dor, obviamente. Mas aos 90 anos ela se interessa por tudo. Você chega, ela está lendo com lupa, ela está assistindo televisão, ela não tem tempo para fazer tudo que ela precisa fazer. Ela foi professora e bibliotecária do IE, do Instituto de Educação, quando eu estudava lá. Olá, Dona Ivone Chagas. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Eu estou inclusive aqui com na nossa pré-entrevista, claro que eu fui lá, assim como eu fui para o alpendre da Dona Regina, eu fui para a sala da Dona Ivone. E depois tomamos café e ela me mostrou pastas com recortes antigos. E olha o que eu descobri lá, uma prova de inglês da Dona Ivone de 1937. Adorei reconhecer, relar nessa prova. A primeira sentença diz assim: I have a pencil, but I have not a paper. Achei ótimo. Não vai dar para escrever na mesa, então. Ô, Dona Ivone, a senhora nasceu onde? Em Descalvado. Em Descalvado. E a senhora veio para cá com que idade? Vim com 11 meses. 11 meses. Então a senhora é praticamente araçatubense. Eu sou araçatubense. A senhora disse que seu pai abriu um chalé aqui, né? O que é um chalé? Chalé é que vende bilhete de loteria e fazia jogo do bicho. Porque naquela época era legal, era né? Legal. Era legal. Nessa sua infância, mas a senhora morava na Oswaldo Cruz? Não, primeiro eu fui morar, primeiro mesmo, foi na rua... Não, alguma vez a senhora morou na Oswaldo Cruz? Morei, casei lá. Casou lá? Casei lá. E nessa época de criança, a senhora brincava do quê? De roda, pular corda, né? Fazer teatro. Ah, até teatro? Gostava de teatro. Já era artista de criancinha. Gostava de teatro. Mas vocês não sabem o que eu vi na sala de visita dela, um boneco enorme, como se tivesse numa vitrine, guardadinho. Assim, qual é o nome daquele boneco? José Arnaldo. José Arnaldo. O boneco tem 70 anos, parece que o boneco fala. 76, né? 76 anos? 76. Parece que ele fala. Fala um pouco do boneco José Arnaldo. O boneco foi o seguinte, eu era interna em Campinas. Espera um pouquinho, fala por que a senhora é interna, conta para eles. Porque aqui em Araçatuba não tinha ainda escola oficializada e meus pais queriam dar uma educação boa para mim, porque eles podiam, né? E eu fui para Campinas estudar lá no Colégio Sagrado Coração de Jesus. Um colégio muito fino, né? Mas todas da ordem francesa, tudo vinha da França. Sei. Né? Mas o boneco veio da Alemanha. Mas o boneco foi por causa da professora de trabalho manual, que ela falava muito no filho dela, chamado José Arnaldo. E eu entusiasmei com esse nome, porque a interna não via ninguém, era presa, né? Só vinha aqui em Araçatuba nas férias. Aí, nas férias, minha mãe foi buscar, que tinha que ser assim, né? E fomos para São Paulo. Fomos para São Paulo e passando na rua São Bento, tinha a Casa Fux, tinha aquela bastante boneca. Entramos. E eu vi aquela boneca bonita, né? E minha mãe fazia o gosto, porque podia fazer, né? Aí comprou para mim. E a senhora brincou com o boneco? O boneco está Brinquei, intacto. E eu brincava com ele.
e namorava com ele. Namorava o boneco também? Mas olha que mulher safada. Namorava um namoradinho meu, não não, gostava. a senhora não namorava o boneco, a senhora ia namorar e levava o boneco. Ia na matinê e levava o boneco. Ele não gostava. Ele não gostava. Não, mas eu levava. Mas só teve até batizado, né, o boneco? Teve batizado, teve padre, que vestiu de padre, né? Madrinha, padrinho. E aquela mulher casada, que não tinha filho, que quis um boneco também? Pode falar o nome dela? Não sei, a senhora que sabe. Bom. Não, eu quero saber por que ela quis o boneco. Porque o José Arnaldo fez sucesso na Tatuapé. Ele fez sucesso. Eu imagino que eu entrei e fiquei encantado com o José Arnaldo. E ele era bonito mesmo, né? E ela não tinha filho. E foi para São Paulo, comprou um boneco para ela. Ela saía na rua com ele também. Boneco. E ela nunca teve filho mesmo? Não, nunca teve. A senhora sabe o José Arnaldo dela, como é que chamava ou não? Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo, adorei. A senhora foi namoradeira? Nas férias eu namorava, porque eu era interna. A senhora era interna, né? Eu namorava bastante. Fazia sucesso? Eu acho que sim. Eu acho que gostava, sim. Viu? A sua formatura de ginásio foi um luxo. O padrinho foi até o poeta Guilherme de Almeida. E vocês imaginam que eu manuseei os convites, fotos, tudo. Fala um pouco dessa formatura. Essa formatura, porque eu não quis mais ficar interna em colégio de freira, porque não ia ter baile quando formava. As freiras não deixavam fazer baile. Aí eu quis ficar em São Paulo. E fui lá para o ginásio Carlos Gomes, na Avenida Paulista, né? Que era uma beleza a Avenida Paulista naquela época. E tive a felicidade de ter companheiros, colegas que... Mas o que eu quero que a senhora conte é da pompa da formatura. Quantas orquestras? 4 orquestras. 4 orquestras. 4 orquestras. Foi no Harmonia Tênis Clube. Olha que chique. Até hoje é um grande clube, né? Seu sogro era agrônomo e trabalhava onde aqui, hein? Na Fazenda do Estado. Na Fazenda do Estado. Diz que eles deixaram aquela fazenda um brinco. Um brinco. Maravilha. Como é que a senhora conheceu o Elmo, seu marido? Eu conheci assim. Eu estava no Oswaldo Cruz, parada com a mamãe, porque tinha uma senhora conversando com ela. De repente eu olhei para o outro lado, para a calçada, e vi aquele moço. Achei bonito. Gostei, olhei assim, né? Ele me olhou. E eu falei para minha mãe, mamãe, você está vendo aquele moço lá? Ela estava de costa. Ela olhou, eu vou casar com ele. A mãe nem ligou, que bobagem, né? Eu falei, eu vou casar com esse moço. E casou mesmo, hein? Quem é que... Vocês faziam muito footing ali na Oswaldo Cruz, né? Quem é que falava mais, a senhora ou o Elmo? Eu. Ele só falava só ouvia, né? A senhora acha que vocês foram almas gêmeas? Eu acho que sim. Que a gente combinava muito bem. Muito bem. Não contrariava, nada, aceitava. Também ele não fazia por outro jeito, né? Que ele só fazia coisa boa para mim. Vocês sabem que eu conheci o seu Elmo e a dona Ivone. E quando o seu Elmo faleceu, eu achei que ela fosse murchar, perder o interesse pela vida. Não murchou, né, dona Ivone? Não. E por quê? A senhora sabe que eu converso sempre isso em terapia, e há quem diga que não se murchou e continuou interessado porque ficou um resíduo tão bom de amor que é o suficiente para viver o resto da vida. Então, conta pra gente um pouco dessa relação de vocês. A relação foi boa. E por que não murchou? Que a senhora continuou interessada pela vida? Não murchou porque eu lembro dele bem. Sei que ele está em bom lugar, porque ele merece, né? Sempre mereceu, porque ele gostava de mim, mas também gostava das pessoas, né? E não era bom só para mim. E lembrando dele, dos bailes, que a gente dançava muito. Vocês dançavam, mas eu sei de uma coisa, que a senhora adorava carnaval, ele não gostava e ele ia só para te agradar, né? Só para me agradar. E conta o que ele te levava na cama antes de ir pescar. Ele ia na cozinha, ele gostava de cozinhar, né? Ele gostava. E pegava a bisteca,
botava naquela chapa quente, né? E aquilo ficava gostoso. Levava no quarto para mim, que eu estava dormindo. Aí eu acordava. E comia uma bistequinha e comia quentinha. Né? Aí depois ele vinha buscar o prato e já trazia o café. E eu tomava, né? E aí ele ia embora pescar. E eu ficava dormindo. Ficava dormindo, feliz da vida. Ô, Dona Ivone, disse que a senhora queria muito ter filho e ele não, mas a senhora deu uma tapeada nele para ter 2 filhas. Como é que foi? Porque ele chegou, ele estava dias pescando, e quando ele chegou, naturalmente ele estava com fome, né? E aí eu sabia que eu tinha que ficar com ele, procurar um ato bom para ele, né? Mas como eu estava num período fértil, eu rezei. Falei para Deus que aquela relação, e eu entregava para ele que eu tivesse uma criança forte, sadia, perfeita. As 2 nasceram fortes, sadias e que falam mais como da cobra, né? Se eu não tapeava, né? Aí, deu certo. Eu comungava todo dia, né? E deu certo a tapeação? Deu certo, graças a Deus. E a senhora fala muito das pílulas do Frei Galvão. Fala uma coisa para qual serve a pílula do Frei Galvão. Fora pessoa que queira ficar bom, com algum mal de físico, assim, uma dor no estômago, né? Não, mas diz que para o parto era ótimo. Para o parto foi. Meu parto foi uma beleza. Até minhas colegas falavam, Ivone, melhor que o seu só de Nossa Senhora. E tão bom. Gente, eu passei, ela me mostrou na pré-entrevista as pastas, ela tem pastas assim, da escola, de cada filho, de cada neto, dos recortes, não sei o quê, do asfalto, da nossa campanha do asfalto, eu tinha que tirar férias para ir lá conhecer as pastas todas. Diz que a senhora é torcedora de São Paulo, tinha São Paulo lá. Mas a senhora assiste jogo mesmo, Dona Ivone? Eu gosto de São Paulo. Às vezes assisto do Corinthians também, porque o Elmo ficou corintiano por causa do Dr. Chagas, né? Então eu respeito o Corinthians. A senhora foi professora e na minha época era bibliotecária do IE, do Instituto de Educação. Foi bom ser bibliotecária? Foi muito bom. Foi muito bom. Porque eu ajudava os alunos, né? E eu queria bem os alunos, como eu sempre quis, né? Mesmo lecionando, meus alunos, para mim, era um tesouro. Era um tesouro. A senhora ajudava, inclusive, a fazer trabalho, né? Ajudava. A fazer trabalho. Ajudava. A senhora já sentiu tédio? Não. Nunca? Graças a Deus, não. A senhora está com tempo para fazer tudo o que quer ou não? Tempo? Tenho e não tenho, porque eu tenho que rezar, né? Eu gosto de rezar. Eu tenho que fazer diário. Tem que arrumar o cabelinho, né? Pois é. Eu tenho que fazer palavra cruzada, né? Que eu gosto. Então falta tempo, né? Pois é. E aí, ver a novela, né? Ver a novela. Como é aquela frase que a sua mãe dizia? Porque minha mãe também era vaidosa. Eu sou vaidosa. Todos na família são vaidosos. E minha mãe sempre dizia assim, quem não se enfeita, por si se enjeita. Então a senhora se enfeita mesmo, e eu né? não gosto. Hoje ela não viria aqui sem a Alice ir lá fazer o cabelinho dela de jeito nenhum. Foi não, lá, mas sexta-feira é meu dia, né, seu Arthur? dia. Para a gente encerrar o bloco, eu quero que a senhora mande um recado para quem a senhora quiser. O recado que eu mando para todas as pessoas é que ame muito a Deus, que tenham confiança em Deus, porque Ele é misericordioso, Ele nos ama muito. E a gente precisa reconhecer isso. Questão de opinião, volta já.